Esse é o José Luiz, mais conhecido como Zé. Isso. E esse é o Fernando. Os dois são sócios da empresa Twin Comunicação Visual. E agora a gente vai contar um pouquinho da história da empresa, né? Isso. Como que começou, como vocês decidiram iniciar a empresa? Ó, a gente começou com uma ideia há cerca de 3 anos, mais ou menos isso. E a gente pensou muito se fazia ou não fazia empresa, como é que começava, pensou, até enchia o saco de quem estava em volta. Puta, tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de ficar, cara, mas faz, não sei o quê. Só que é muito difícil você largar um emprego que você está seguro, um salário bacana, para começar um negócio do zero para ver se vai dar certo. Então, agora já temos 11 meses de empresa. 11 meses de empresa. 11 meses de empresa. E estamos aí numa crescente bem legal. Todo mundo busca ter um salário melhor, né? Ter um ganho melhor e tal. E a gente percebeu que a gente estava trabalhando numa área que a gente sempre gostou, que é a comunicação visual, adesivar carro, banner, essas coisas que a gente sempre se identificou com o ramo, né? E a gente viu que aonde a gente estava estagnado, ou seja, estava num teto de salário que nunca ia passar daquilo. Cerca de 8 mil reais, assim, brincadeira. Não chegava a isso, nem perto disso. Agora vocês já estão no sentido. Não, bem longe. E daí a gente viu que ali a gente estava trabalhando e tal, mas ia ficar naquilo ali. E a gente queria buscar mais, né? Então a gente decidiu, no final de 2012 a gente decidiu, não, em 2013 nós vamos começar a nossa empresa. Início na abertura da empresa, junto com o Sebrae. A parte formal da abertura de firma. E logo na primeira semana de janeiro já deu certo. Já saiu toda a papelada e no final do mesmo mês, em janeiro, a gente já teve a oportunidade de alugar um espaço. Não era o que a gente queria assim de começo, mas a gente viu que a oportunidade era boa. A gente de gastar. A gente não sabe quanto que a gente vai lucrar por mês. Vamos arriscar pagar uns 1.500 de aluguel sem saber quanto vai lucrar. E vocês tinham feito plano de negócio? Plano de negócio, um pé de meia, tipo, Não, a gente tinha um capital muito pequeno. Você vê, a gente tem, nessa área que a gente trabalha, eu tenho 9 anos no mercado, o Zé tem 8,5, um pouco menos. E nesses últimos anos eu trabalhei bastante na parte comercial, nos 3 últimos anos, que foi que me deu mais coragem de começar a empresa por já ter um conhecimento externo do mercado, né? Porque primeiramente a gente só tinha conhecimento da produção do material. Então a parte de produção a gente sabia como fazer, desenrolar tudo. E a gente ia ter falta nisso, de atendimento, como atender o cliente. Então o Fernando, nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Foi para adquirir experiência na parte de venda e prospecção de clientes. E tem funcionado, sabe? Apanhei muito no começo, comecei a me estabilizar com 1 ano de atendimento, de venda. Daí que eu fui começar a sobreviver de venda. Antes eu estava penando, aí comecei a sobreviver. Quando estava começando a ficar bom, eu larguei tudo para abrir a nossa empresa. E vai ficar melhor. Já foi para a parte comercial pensando na empresa? Você precisava honestamente não. Não, eu pensava em ter ganhos melhores, né? Você trabalha aí com comissão e tal, depende da tua venda para fazer o teu salário. Eu percebia que eu estava fazendo um rendimento bacana para uma empresa de outra pessoa, que assim, tem como grandes professores, os outros patrões que a gente trabalhou, sabe? A gente tem um carinho muito grande por todo lugar que a gente passou e é recíproco, os caras também gostam muito da gente. Isso foi muito importante para contar com parceria a gente não costuma dizer que a gente não tem concorrentes, a gente tem parceiros, porque a gente conta muito com parceiros e os nossos parceiros também contam com a gente não deixa na mão, sabe? Relacionamento do fornecedor é muito importante, esse tempo de mercado que eu tive colaborou muito para a gente já começar a empresa com crédito com o fornecedor, porque, como eu disse, o capital era baixo, então a gente dependia muito disso. E no começo, a nossa ideia era só atender os clientes, né, ir lá, ver o que o cliente precisava e terceirizar todos os materiais que a gente terceirizava. A gente não tinha nenhum equipamento. E a nossa ideia era só a partir do 2º ano de empresa ter um equipamento. Mas daí apareceu as coisas, nos primeiros 3 meses foram
foi indo assim, foi uma crescente mesmo, cada mês um pouquinho melhor do que o outro. E no terceiro mês de empresa, surgiu uma oportunidade de comprar um equipamento que eu já tinha trabalhado com a marca, né? E eu achei muito interessante. Eu falei pro Fernando, vamos simular um financiamento para ver o que acontece, se aprova, a gente tem condição de pagar. A gente já tinha ideia, mas não acreditava que era para esse ano ainda, esse investimento, porque não tinha capital. A possibilidade de ganho tendo o equipamento era muito maior. Então foi isso que a gente pôs na balança e sem ter medo, né? Não pode ter medo. Acho que o grande, para você alcançar mais rapidamente as coisas que você almeja, é deixar o medo de lado. É lógico, você tem que planejar, ver as possibilidades, igual a gente fez, né? Dificuldade a gente teve bastante na parte de administração de tarefas, administração de tempo, divisão de tarefas. A gente se encontra hoje buscando a melhor maneira de administrar isso. Um fica mais no comercial, outro fica mais na parte de produção. Por enquanto a gente está conflitando ainda, mas a gente vai se alinhar e está estudando para melhorar isso. E a empresa não é só comercial e produção, né? Tem a parte administrativa, e a parte administrativa a gente está aprendendo tudo. Então, foi uma surpresa. E aí a gente vai... Estamos aprendendo na prática. Cada vez aprende uma coisa nova e tal, vai aprendendo a administrar. Mas é penoso, tem que ter muita disposição. Disposição e tempo, né? Porque Tempo, exatamente. Daqui pra frente, vocês pensam em chegar onde, né? Da empresa de vocês? Vocês têm uma visão, assim, de onde vocês querem chegar? Neto, nosso objetivo, igual eu tinha comentado, a gente falou um tom de brincadeira assim, mas a gente vem de família humilde. A gente tá ralando pra gente ficar mais confortável, sabe? Ter uma condição melhor. Então, pé da letra a gente quer ficar rico, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer ganhar dinheiro, quer conquistar mais clientes, ter nossos clientes satisfeitos para continuar trabalhando para eles e eles contando com o nosso serviço, um serviço de qualidade. Quando a gente entrou no mercado, a gente sabia que a gente era mais uma empresa de comunicação visual. Só que o nosso diferencial qual que é? É atender o cliente que busca qualidade. Previsão para o próximo ano é um ano muito promissor, porque tem gente que fala, puta, a Copa vai trazer um monte de problema e tal. A gente não vê desse jeito, a gente vê que vai trazer muita oportunidade para a gente trabalhar. A gente já traçou esse ano para ficar vivo, né, no mercado, a gente tem a empresa aberta, tá bacana, tá evoluindo a cada mês que passa, não é uma evolução assim gigantesca, mas está cada mês melhor, sabe? Então assim, a gente precisa crescer em 2014. Qual que é a nossa ideia? Contratar uma consultoria do Sebrae, que os caras são muito parceiros, os caras deram uma força enorme para a gente abrir a empresa, orientação, sabe? A gente quer uma consultoria para ver o que a gente precisa fazer para ampliar a nossa empresa. E hoje a estrutura da empresa, ela já atende essa demanda que vocês estão visando lá na frente, ou vocês pretendem equipar mais a empresa? Não, a gente precisa ampliar. Hoje, a nossa parte de produção, a gente não produz tudo que a gente tem capacidade de produzir. A gente tem condição de pegar muito mais material do que a gente pega por enquanto, então tem que vender mais. A gente tem condição de atender mais, produzir mais. Mas para uma demanda igual de, por exemplo, Copa do Mundo, que é para o ano que vem, a gente não tem capacidade de produzir para toda a Copa, mas a gente tem parceiros. Então a gente conta com isso, entendeu? A gente conta com um parque de produção de 2 ou 3 empresas que tem parceria com a gente está dentro das empresas, por esse histórico que a gente tem de relacionamento, né? A gente está contando com eles e tal. Mas provavelmente vamos ter que estar investindo em equipamentos para dar conta de uma demanda maior. Então vamos mostrar a nossa casa. Vamos lá. Mostra a plaquinha. Oi, que surpresa! Entre, sejam bem-vindos à nossa empresa. Espera aí, né, cara? Deixa eu arrumar esse bannerzinho que eu não gosto das coisas mal organizadas aqui. Então, aqui é a recepção da nossa empresa, né? Onde a gente tem algumas amostras dos produtos que a gente vende. Então aqui o cliente às vezes chega aqui na empresa sem ideia e aqui ele acha a solução para
pro problema dele. Aí vamos entrar aqui para a área da produção, que aqui estão os adesivos que a gente trabalha, algumas lonas, as mídias, né, onde são impressos adesivos para carro, em banners, fachadas, é desse tipo de material. Esse daqui foi o equipamento que a gente adquiriu de impressão. A nossa ideia era que fosse só para o ano que vem, para o segundo ano de empresa. E com 3 meses de empresa a gente já conseguiu comprar um equipamento que imprime com bastante qualidade, que é o que a gente quer oferecer, né? Material de qualidade. Esse daqui vai ser plotagem num carro dessa empresa aqui. Aqui também é outro equipamento que a gente renovou, que substituiu o equipamento que já tinha de corte aqui, pegou esse aqui que tem uma tecnologia mais avançada, com corte sob impressão e tal. Coisa também que era plano para o ano que vem, a gente já conseguiu ter isso esse ano. Aqui é o computador que é o nosso servidor, onde tem todos os arquivos dos clientes que a gente recebe. Aqui a gente gerencia tudo. Ali é a mesa do Fernando, né, meu sócio. É final do dia, então tá tudo bagunçado, né? Quando chega de manhã tá limpinho, então aí no final do dia tem que organizar toda a casa novamente. E aqui é a parte do acabamento. Pega o layout desse carro e vou mostrar na tela. Aqui é onde a gente faz a plotagem dos veículos, acabamento em banner, acabamento em lona. Ó, esse daqui é o layout que o cliente aprovou do carro dele Hoje. e foi executado hoje. Tá aí na nossa garagem aí, adesivadinho. Então é isso, né, pessoal? Para finalizar, um aperto de mão entre os sócios aqui e a coisa só vai.